Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que nos acompanha, sempre ligado aqui nas redes sociais da Prefeitura, seja no YouTube, no Facebook, no Spotify, né? Enfim, muitas coisas e ferramentas para que você tenha acesso às informações que fazem parte do dia a dia, do seu dia a dia, do dia a dia de quem vive em Amparo. E o mês de dezembro fecha aí o ano, né? Está indo para a praça, vendo o Natal em Amparo, graças a Deus, podendo voltar a ter eventos em locais abertos. Mas ao mesmo tempo, Amparo não para. Ações voltadas à saúde acontecendo. E hoje o tema é o Dezembro Vermelho. Exatamente isso. Falar sobre prevenção e conscientização com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Dezembro Vermelho, vermelho lembra sangue, transmissão normalmente acontece via sanguínea também, né? E hoje recebendo aqui no nosso estúdio a Márcia Alves, que é coordenadora do CTA aqui da Prefeitura de Amparo, e também o psicólogo, o nosso querido Jonathan, né, que faz parte também da equipe do CTA. Os dois já vieram aqui conosco e vão contar um pouquinho aí do que a Prefeitura de Amparo tem feito, também tem sido reconhecida. Isso aí é um papo lá no final do podcast. A gente vai trocar sobre essa movimentação, premiação que Amparo recebeu. Mas é um prazer estar recebendo o Jonatas Matos da Silva, psicólogo, e a Márcia, mais uma vez aqui. Diz que a partir do terceiro programa, Márcia, vocês viram apresentadores. Daí o entrevistado sou eu. Falta só mais uma. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar vindo aqui novamente, né? Nesse mês a gente vai estar falando um pouquinho sobre o HIV/AIDS, que é o mês do Dezembro Vermelho, né? Um mês marco para o nosso serviço, para o setor de infectologia. Exatamente. Jonathan, seja bem-vindo. Obrigado. Dia 1º de dezembro a gente comemora o Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS. São ações que movimentam também, e toda a Prefeitura de Amparo acaba tendo também aí o foco voltado à prevenção. O CTA faz o trabalho o ano inteiro, é mais ou menos assim que funciona, não, Márcia? As ações, né, de combate ao vírus do HIV e outras ISTs acontecem o ano todo, mas mais especificamente em dezembro nós trabalhamos no foco principal, que é o HIV, né, na prevenção e no combate do HIV. Exatamente. E o Jonathan falou, né, do 1º de dezembro como data, mas a luta, o Dia Mundial aí, tem um início ali nos anos 80. Quando começou, Jonathan? Sim, só que demorou para o Brasil, né, assumir essa data. Perfeito. Né, só em 2017. Bem tardio, né? Isso aqui começou em 80, né? Década de 80. Em 2017, para a gente aderir a essa data, foram longos anos. E as ações, né, realizadas, né, como o Márcio colocou, que são o ano todo, em relação à prevenção, né? A gente tem os 7 SAPs que nós fazemos no CTA, ações extramuros, como palestras. Isso que a gente está fazendo aqui hoje também é prevenção, né? As campanhas de combate às hepatites virais e tal. Mas a grande sacada é chamar a atenção, não, Márcia? Da prevenção, da detecção precoce. Afinal de contas, a detecção precoce e o tratamento do vírus HIV trazem mais qualidade de vida para a pessoa que, de repente, foi infectada, não? Sim, sim. E isso é a intenção do nosso trabalho, né? Fazer a detecção mais precoce do vírus para iniciar o quanto mais antes o tratamento, né? Exatamente. Até o tema desse ano. 0 discriminação, 0 infecção e 0 mortes. Amparo também tem traçado esse caminho, não? Tem traçado e tem traçado com excelência, né? A gente tem trabalhado arduamente nessa questão da prevenção, tanto do HIV como das outras ISTs, como o Jonathan citou. Acho que falando de datas, né, vale lembrar que nós temos o serviço de infectologia no município já há 29 anos, já que nós ofertamos o serviço de infectologia para tratamento do HIV.
Após a inserção do serviço de infectologia, logo veio também a ampliação para o centro de testagem e aconselhamento, que o município fez essa aderência, né? Hoje, atualmente, nós temos um setor especificamente, que é o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e os nossos testes, eles são disseminados por todas as nossas unidades de saúde, pelas 16 unidades de saúde de família também. Exatamente. E elas trazem, né? O teste rápido, as unidades também têm essas ações, né? Extramuros, parcerias com a atenção primária, esse contato entre o sistema de saúde como um todo, acaba acontecendo aqui em Amparo, não? Sim, Moisés, assim, nós temos essa aderência com a atenção primária à saúde, né, os serviços de média e alta complexidade também, incluindo o Hospital Santa Casa na Sintra também, que é uma das nossas referências, e os serviços de vigilância em saúde também. Então, a rede está toda estruturada para fazer o atendimento nesse quesito da infectologia. E vale ressaltar também que Amparo é referência para alguns municípios da nossa região, incluindo Monte Alegre, Serra Negra, Águas de Lindóia e Lindóia. Então, Amparo, além de ter o serviço municipal ofertado para os nossos munícipes, nós somos referências também para esses municípios. Exatamente. Amparo, e a gente está falando como um todo, vamos falar também das doenças sexualmente transmissíveis, né? Toda essa questão. E o diagnóstico? Como que ele é feito? O que a gente pode falar sobre ele? Fica à vontade, Jonathan. Então, o diagnóstico geralmente acontece na ponta, né? A gente acontece com um teste rápido. Perfeito. Pode ser na unidade de saúde, pode ser no próprio CTA. E hoje a gente consegue fechar o diagnóstico com os testes rápidos. Perfeito. 2 testes rápidos positivos para HIV, a gente consegue fechar o diagnóstico para HIV. É a única IST que a gente consegue fechar o diagnóstico com um teste rápido. Tá? E também tem os exames laboratoriais que acontecem, tanto em Amparo quanto na Unicamp. Existe? Como que funciona isso? Esse é o segundo passo. Perfeito. Né? Porque depois dos testes rápidos positivos, a gente precisa de exames mais específicos, mais detalhados. E aí a gente conta com a rede, que nesse caso nós vamos para a Unicamp. Perfeito. Eu acho que vale ressaltar, né, da questão laboratorial. Nós temos nosso laboratório municipal, que é um serviço de excelência também para nós, né, onde oferta o resultado de teste de exames laboratoriais para complementação de diagnóstico muito rápido. E também nós temos o serviço parceiro, que é o laboratório de HIV/AIDS da Unicamp. Então, toda essa logística de exames, além do teste rápido, que a gente consegue ofertar o resultado para o paciente, o usuário, em 20 minutos, todo esse outro arsenal de laboratório, nós temos uma aquisição muito rápida. Perfeito. A gente consegue... Fique à vontade. A gente consegue, entre diagnóstico e início de tratamento, média aí, menos de um mês. Às vezes até 15 dias, né? Até 15 dias. E clinicamente também, se for necessário, a gente consegue com prazo até de 1 semana para confirmar diagnóstico e dar início à medicação. Exatamente. E também envolve, né? A gente está falando de ST/AIDS, mas a gente pode falar também das hepatites, né? Virais fazem parte também desse processo. Como que funciona isso? Isso, as hepatites fazem parte da infectologia, né? Dentro dos agravos de saúde pública, onde além também de ser referência para o município de Amparo, nós somos referência para esses outros municípios citados. Então, Amparo, a partir de 2022, passa, além de ser referência para o HIV/AIDS, passa a ser referência também para as hepatites virais, onde nós temos o mesmo sistema laboratorial municipal e também o terceiro, que é a Unicamp. Exatamente. E a gente estava falando, né? Claro, às vezes a gente não deseja que isso aconteça, mas tem todo um tratamento. Como que funciona ele? Como que a gente pode falar um pouco do tratamento pensando nas doenças? Tá. Em relação ao HIV mais especificamente... Perfeito. O tratamento, né, de pegar o histórico dele, os pacientes relatam que era muito difícil, era muito complicado. Tomavam-se 20, 30 comprimidos por dia, né, que de horário, assim, várias horas do dia, várias medicações, né? E era muito difícil, com muito efeito colateral, muito difícil seguir o tratamento. Com a evolução da ciência, né, esse tratamento evoluiu. Hoje ele é mais eficaz e com menos efeito colateral. Então, isso favorece não só a qualidade de vida do paciente, como também a adesão ao tratamento, né? E é interessante isso, veio à minha memória aqui, né, Márcia, essa complexidade antiga que os tratamentos tinham,
que era até comum você ver noticiário, sei lá, de repente um famoso que teve e tal, tava, Sim, existe. desistir do tratamento, né? A gente tinha esse termo, era muito comum, tal pessoa desistiu do tratamento, né? Pensando. Hoje não, pelo que a gente vê, eu particularmente tenho amigos soropositivos, né? Que a gente conversa, troca ideia, sai por aí e tal, e você vê que, claro, é necessário tratamento? Mas a qualidade de vida é outra dessa pessoa, não, Mari? Eu acho que essa questão da medicação, né, Moisés, que o Jonathan já mencionou, você falou, deu exemplos, né? Acho que a questão, a medicina avançou muito, né? E hoje nós temos um esquema medicamentoso muito mais fácil para aderência, né? Para aderência, para o tratamento. E isso faz com que o usuário também ele tenha mais essa calma, né? Não é calma. Que o usuário tenha mais essa segurança para o tratamento. Perfeito. E claro, a gente está falando sobre você se testar, se cuidar, e uma das formas de se cuidar é a prevenção. Há caminhos muito tradicionais de se prevenir doenças sexualmente transmissíveis, HIV, enfim. Quais são? Vamos colocar isso aqui porque parece óbvio, mas a gente tem que falar, não, Márcia? Falando referente à prevenção, né, o que mais se usa é a questão do preservativo, né, para as relações sexuais, mas além da questão do uso do preservativo, a gente tem um mandala também que fala sobre vários outros métodos de prevenções, não somente o uso de preservativo. A gente chama essa mandala de prevenção combinada. Perfeito. Tá? Porque hoje a gente entende que prevenção não é só o uso do preservativo. Ela é uma opção, mas não é a única. Tá. Só que ainda temos outros, mas essa ainda é mais segura. Perfeito. Né? Nós temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, se a pessoa teve uma relação, algum tipo de exposição, estourou a camisinha, ela tem até 72 horas para entrar com a medicação, para não contrair o vírus do HIV. Perfeito. E vai fazer um acompanhamento médico por um determinado tempo. Tá? Temos a PrEP, que é uma medicação que se toma antes de ter a exposição, né? Tem um período de tempo, mas resumidamente é um medicamento que se toma antes de ter exposição e você vai tomar isso por tempo indeterminado. Perfeito. Até você achar que você não está mais vulnerável ao vírus. Então, arruma um parceiro, mudou o estilo de vida, não precisa mais da PrEP, você pode desistir dela. Eu acho que vale ressaltar quanto à PEP também, que é bem desconhecida ainda pela população. Então, se a pessoa teve um acidente de trabalho com material pérfuro cortante ou uma exposição sexual consentida ou não consentida, também, até 72 horas ela pode procurar o serviço de saúde para fazer a prevenção do HIV. Nós temos isso disponíveis em todas as nossas unidades e no Hospital Santa Casa também, que é a nossa referência. Exatamente. O hospital é uma referência porque ele é 24 horas. Perfeito. Então, final de semana, de madrugada, o hospital está lá para atender. E lembrando que PEP é urgência, tem urgência médica. Uhum. Então, chegou, tem que ser atendido, tem que ser testado e medicado. Tá? Importante ressaltar isso. E, claro, o pessoal fala, mas vacina ainda... Vacina também é com prevenção para IST. Sim. Temos algumas como HPV, perfeito, hepatite B, hepatite A. Então, tem vacinas que previnem sim algumas ISTs. Tá? Vacina para HIV. Nós estamos ainda avançando. Caminhando, né? Tem umas idas e vindas aí. Mas com a Covid-19, houve um avanço aí na tecnologia das vacinas de RNA, enfim, que facilitaram, acho que estamos agora chegando mais perto, talvez. Com a Covid-19, acho que ajudou nesse fomento da ciência em buscar a cura, a vacina para a Covid, né? Também ajudou em relação à vacina para HIV e outras doenças também. Exatamente. Fica à vontade, Jonathan. Sim. Eu vou falar mais da prevenção, além das vacinas. A testagem também faz parte. Sim, super importante. E tem à disposição, né? Exato, da prevenção. E a gente pode usar também como prevenção alguns comportamentos sexuais. Tá. Então, tem comportamentos sexuais que são mais riscos e de menores riscos. A gente pode também optar, né? Lembrando que sempre preservativo é o melhor. Que tem maior eficácia. Só que a gente pensa hoje que qualquer prevenção é melhor do que nenhuma. Exatamente.
E é a grande sacada desse podcast, é lembrar isso a você que nos acompanha, né? Vale a pena se prevenir, vale a pena buscar informação. Acompanhe esse podcast até o final, que tem muito mais para você, né? A gente falou do HPV, que é uma vacinação que às vezes a própria família atrapalha o processo. Como que a gente pode dizer que tem adesão aqui em Amparo, as adolescentes aí, esse grupo que normalmente é o foco da vacinação do HPV, como que tem sido isso? A cobertura do HPV, acho dados mais concretos, quem tem é a vigilância epidemiológica, Perfeito. né? Mas assim, pelo que é informado, está dentro do Que priorizado. Bom, né? A gente esse ano teve aliás, show só, apesar de não ser o papo de hoje, né? No dia 20 a gente tem um sorteio aí para você, pai de criança de 0 ali a 12 anos, mantendo a carteirinha vacinal, o calendário vacinal em dia. Você pode ir lá, retira o seu canhoto, vai participar de sorteios aqui. A vacina, eu tenho falado isso não só aqui no AmparoCast, mas também no Estúdio Cultura, programa diário que você acompanha pela Rádio Cultura Municipal de Amparo. A gente defende sim, e nós somos vacina sim. A prevenção a partir de vacinas, sem sombra de dúvida, é comprovada desde que o mundo é mundo, né? Então, eu não sei que maluco que plantou essa ideia que vacina não funciona, meu bem. É umas coisas que a gente precisa colocar e expor pra fora, que às vezes até nos revolta. E até, né, a questão do preconceito em relação à vacina da HPV, por exemplo. Perfeito. Que alguns pais achavam que, acho que isso menos, hoje menos, espero, né, mas achavam-se que ia estimular as crianças a terem relação sexual precocemente. Que não tem nada a ver. Então a vacina nem sabe nem pra que é a vacina, na verdade. Exatamente. É muito isso, né? E por falar disso, né? A gente falou da vacina, mas também tem a questão da não aderência, né? De repente o cara tá infectado e não vai pro tratamento. Isso também complica a vida, não só da pessoa, mas também do sistema de saúde como um todo, de saúde como um todo. Assim, a questão da não aderência, a gente trabalha muito nesse foco, né? Porque, assim, a gente tem o diagnóstico muito rápido, a gente tem à disposição o tratamento, mas a pessoa também ela pode querer não tratar. Então, assim, o nosso serviço também trabalha com um enfoque muito grande nessa questão da não aderência, que é sempre de trazer o paciente mesmo para aderência, de estar explicando para ele a importância, a questão da qualidade de vida, porque o vírus do HIV ele pode ficar muitos anos silencioso no organismo e não desenvolver sintomas nenhum. Daí, com isso também, o usuário acha que ele não vai ter prejuízos lá na frente. Então, assim, a importância de fazer a adesão ao tratamento, né? A gente tem uma melhor qualidade de vida hoje com a medicação disponível, porém precisa da adesão do paciente. Eu acho que dentro disso também, acho que no comecinho a gente deixou de falar a diferença entre o HIV e a AIDS. Fica à vontade. Então, assim, quando a pessoa ela tem o vírus do HIV, ela tem o vírus do HIV. Então, ela pode ainda ter o vírus do HIV e não ter a AIDS. A AIDS é uma consequência do não tratamento do HIV, que daí é o adoecimento causado pelo vírus. Que daí a não aderência contribui muito para isso. E lembrando que a AIDS mata, né? Sim. Embora tenha mudado muito, né? Como você trouxe no início pra gente em relação aos artistas famosos que morreram, padeceram por causa da AIDS, muitos deles porque não tinha tratamento adequado ainda na década de 80, 90 ali, mas hoje temos sim o tratamento adequado e temos ainda muitas mortes por AIDS, né? 665 mil mortes no último ano. É muita morte, né? Nós, Brasil, somos referência ainda no tratamento de HIV AIDS no mundo, né? Mas a gente sabe que muitos países não têm possibilidade de tratar toda a sua população ainda, infelizmente. Exatamente. E, aliás, o Brasil quando você deixa o SUS trabalhar, né, não atrapalha a vida do SUS, a gente sabe do êxito que você acaba atingindo. O Brasil, olha, eu já cansei de ver campanha de vacinação que o pessoal chegou a vacinar 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas em um dia. Porque eu costumo dizer, às vezes, faz parte do sistema, a polícia não consegue entrar dentro da favela, mas tem o posto de saúde e o agente comunitário vai na porta da tua casa. Sim. Né? E você pode ter certeza que o agente comunitário de saúde tem a confiança de cada pessoa da comunidade que ele vive, enfim. Então a gente sabe que o SUS
funciona. É só deixar a rapaziada trabalhar do jeito que a ciência manda, né? Quando você fala de SUS, né, Moisés, eu acho que no município de Amparo a gente tem que ressaltar esse trabalho, porque assim, todo o tratamento que nós temos para o HIV, AIDS e para outras ISTs, né, é um tratamento totalmente gratuito, fornecido pelo SUS, tanto para o HIV quanto para as hepatites, né, que é uma medicação cara, e todo esse tratamento é ofertado pelo SUS, pelo sistema, e a gente consegue ofertar isso para o nosso usuário. Exatamente. E um dos fatores que também atrapalha a questão até de uma pessoa buscar o tratamento, ou de repente a gente vê aí as dificuldades, é a questão da discriminação, né? De repente, o meu vizinho tem corneta. Isso é crime, aliás, né? A gente pode falar um pouco disso também, isso é crime. Eu acho que a gente tendo esse tema, né, do Dezembro Vermelho, e você falando dessa questão e nós falando das unidades também, o usuário ele tem essa segurança da questão do sigilo do diagnóstico, tanto pelo nosso serviço quanto pelos serviços oferecidos pelo município, onde a gente segue à risca essa lei, né? E essa questão da discriminação, isso fala muito alto ainda na questão da aderência do tratamento. Então, isso é muito importante estar ressaltando. Quando nós falamos, né, de unidade de saúde, de agente comunitário, então, se o usuário ele tem esse diagnóstico na unidade de saúde, a unidade de saúde vai saber do diagnóstico e vai fazer os encaminhamentos necessários, seguindo o nosso protocolo de atendimento. Agora, se porventura o paciente ele já realiza esse tratamento em outro local e não quer se identificar na unidade, ele pode procurar o nosso serviço também, onde a gente consegue ter essa segurança do sigilo. Exatamente. Então, não tem problema, você vai ser totalmente tratado e vai ter um tratamento, se for da tua vontade, totalmente sigiloso. Totalmente. E isso é a grande sacada também para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, não, Isso. Porque só o próprio usuário pode, se ele quiser, falar do diagnóstico dele, né? Somente ele tem esse direito de revelar. E eu acho que isso é uma questão da discriminação que fala muito alto ainda no HIV, né? É isso que a gente trabalha diariamente, né? Então, clinicamente, nós temos todo esse arsenal de tratamento, de diagnóstico, mas a discriminação a gente tem que trabalhar no dia a dia. E é nesses espaços que a gente consegue estar falando, tanto nas mídias sociais, nas atividades de palestra, com as escolas, empresas. Perfeito. Jonathan, fica à vontade. Eu, né, que estou ali na linha de frente com os pacientes, atendendo os pacientes, na psicologia, né, na saúde mental, e assim, como o Márcio colocou, de que avançamos muito, né, em relação a tratamento, a essa agilidade de tratar, evolução do medicamento e tudo mais. Mas essa discriminação, ela é recorrente e traz um sofrimento muito grande. Sim. Então, nessa parte nós não evoluímos. Não muito. Muito pouco, na verdade. E você que é psicólogo e tem esse contato com o pessoal, sem sombra de dúvida, é uma autoridade para falar disso, né? Infelizmente, isso acontece ainda, né, Jonathan? Sim. Então, assim, isso traz muito da história. Eu me emociono um pouco de falar. Porque é muito triste. Sim. Desculpa. E é mesmo, né? A gente, infelizmente, o ser humano ainda apanha nesse sentido, né? Nesse sentido de, quando a gente fala de evolução, eu costumo dizer isso, né? Se você é evolucionista, você precisa melhorar, você precisa evoluir. Se você é criacionista, acredita no Criador, você precisa imitar o Criador, né? No cristianismo, apesar da palavra ser cristão, quer dizer pequenos cristos. Você precisa imitar a Cristo. Se você é evolucionista, de repente, você acredita na evolução, você precisa melhorar. Parece que o mundo não segue nem a Cristo e nem evolui, cara, nesse sentido de preconceito, de querer atrapalhar a vida do outro, né? Vou usar esse termo moderno que eu acho um absurdo, lacrar, né? Fechar com o cara, excluir. Essas palavras deviam ser tão pesadas aí quanto a colocar termos que fazem parte quanto a questão de você... o cancelar também vou usar o termo, é um inferno, né? Sim. As pessoas não terem o amor, né? E é isso, o amor cura. Cura. O amor cura.
A gente sente isso quando a gente vai para o hospital e vê a dedicação do pessoal da saúde trabalhando, seja ele, a gente teve exemplos aqui esse ano, a gente trouxe o pessoal do EMAD aqui, né? Que é um exemplo muito legal, o cara tá terminal lá, gente, né? Tá preparando a ida dele, o pessoal cuidando com todo carinho. A gente sabe que vocês fazem isso lá no CTA também, a gente vê isso em outros setores, seja ele voltado a hemodiálise, tanta gente com amor, e infelizmente o ser humano parece que cada dia piora, né? Nesse sentido, né, Jota? E tá falando do histórico, né? Então, assim, a gente tem uma história da doença, né? Sim. Que começou com uma questão preconceituosa, dizer assim, não, é doença de gay, Sim. É uma... Como que eu tenho, Márcia? Que divino... Do divino, você falou... Você falou do divino, peraí. Você falou dos gays, do divino, ser superior. Eu não lembro qual termo que você usou. Tá. Assim, vamos voltar então. Tem essa questão do estigma da doença, né? Em relação a ser doença de homossexuais, que é uma punição divina, que Deus está punindo os gays pelos atos sexuais deles. E isso ainda as pessoas ainda pensam assim. Algumas pessoas ainda pensam assim, né? E às vezes, assim, eu penso também que o preconceito também é pela falta de informação. Perfeito. Né? Qualquer pessoa pode pegar o HIV, contrair o HIV. Como qualquer pessoa. Sim, basta uma relação sem preservativo. Tá? Pode ser... Assim, hoje o número de idosos cresceu muito, a população de idosos cresceu muito. Sim. Pessoas vivendo com HIV. E, quem sabe, a maior parte das mulheres que chegam pra gente pegou do companheiro, ou do marido, ou do namorado. Então, assim, toda relação sem preservativo. Não tem... só homossexual, não existe isso mais. Tá? E a forma de acabar com o preconceito é passar informação. Gente, assim, não se pega HIV com um beijo, com um abraço, com um aperto de mão, com suor, com lágrima, com talher, saliva. Eu posso beber no mesmo copo que a pessoa tem HIV, eu não vou pegar HIV dela. Tá? Então, a gente precisa enxergar e ver que a pessoa não oferece risco pra gente, pra ninguém. Tá? E as pessoas que nós atendemos que têm HIV, muitas vezes têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Perfeito. Porque não aceitam o vírus. E eu falo assim, mas dá pra se relacionar. Se a pessoa gostar de você e ela chamar como você ela vai aceitar a sua sorologia. E o HIV não pode ser um empecilho, porque tem várias formas de prevenir. Tem o preservativo, tem a profilaxia. A gente sabe que hoje, se você fizer tratamento corretamente, você fica indetectável, que você vai ficar intransmissível, você não transmite mais o vírus do HIV. Então, não é motivo. Sabe? Não é motivo. Se o amor for falar mais alto, né, não tem por que não aceitar o outro. Eu acho que essa questão também da pessoa ter o HIV e ela não transmitir é uma notícia também que ainda não está totalmente repercutida. Então, se a pessoa ela tem o vírus do HIV, ela faz o tratamento corretamente, se ela estiver indetectável, ela é intransmissível, ela não transmite o vírus para outra pessoa. Exatamente. E Amparo é destaque também aí. Você está vendo o nosso troféu aqui, né? Que é o prêmio Luísa Matida. Que exatamente enquanto a gente gravava, aqui na semana que a gente gravava, Amparo recebeu a notícia da premiação. Vamos contar um pouco. Sim, o prêmio, né, Moisés, que nós recebemos esse ano de 2022 é na eliminação vertical de HIV, que é a transmissão de mãe para filho. Então, Amparo está dentre as 73 cidades do estado de São Paulo que atingiu essa meta. Então, na cidade esse ano, graças a Deus, nenhuma criança nasceu com o vírus do HIV. Então, é um trabalho a se ressaltar para o município, né, que dentro de todos os estados, todos os municípios do estado de São Paulo, foi premiada. Exatamente. E a gente vê aí, e são casos de tanto a mãe, de repente, descobriu na gravidez que estava com o vírus, quanto pessoas que já estavam com vírus e engravidaram. Aí, então, a gente pode citar esses dois
termos, né, Márcia? Sim. Tanto a gestante que descobre, né, Perfeito. Precocemente o HIV na gestação, para a gente iniciar o tratamento muito rápido, e a gente tem essa ligação muito forte com a atenção primária, que já quando é feito o diagnóstico na gestação, já é encaminhado para nós, onde nós já fazemos os encaminhamentos também para o nosso serviço terciário, que é o CAISME. Então, a gente tem essa segurança, se a mãe tiver aderência ao tratamento corretamente, essa criança não nascer com o vírus. E se a mãe já é portadora, né, do vírus do HIV e está indetectável, ela pode também engravidar e essa criança não correr o risco de ter o HIV na hora do nascimento. É lógico que tem um controle um controle mais especializado, né, pelos serviços de referência, mas que isso a gente consegue fazer. Muito bom. Jonathan? E isso é ressaltar da importância do trabalho em rede, né? Porque as gestantes, normalmente o primeiro lugar que ela vai é a unidade de saúde, né? Então, muitas vezes o diagnóstico para HIV, quando acontece na gestação, é no na pré-natal. unidade. Por isso que o pré-natal é muito importante. E por a gente falar também da pré-natal do homem, né? Que também é uma questão que precisa testar os casais, e a gente acaba também identificando, às vezes, o parceiro com um EST também. Perfeito. Eu, por exemplo, posso falar tranquilamente, fiz no casamento, antes do casamento, né? E fiz quando pensei, vou ter filhos, né? Corretíssimo. É o mínimo que a pessoa deve fazer, né? Não é questão do que você faz na tua vida, e sim o que você faz para outra pessoa também, Exato. né? Se você não tiver relação com ninguém, você não vai transmitir para ninguém. Também tem isso, né? Através aí da relação sexual. Então, ame-se. Amar é prevenir. Previna, com certeza aí. Esse foi o principal papo de hoje, o Dezembro Vermelho, que vai aí, continua, se você quiser chegar, não agora, né? Porque esse programa ele vai ao ar umas 6h30, depois das 6h30 da noite, né? Nas redes sociais. Mas amanhã, se for no posto de saúde e quiser a testagem, tem, Márcia. Todas as unidades de saúde e no CTA também, que é exclusivo para este serviço. Acho que então, né, Moisés, finalizando esse tema do Dezembro Vermelho, acho que a gente deixa à disposição os nossos serviços, nossas unidades de saúde, o centro de testagem e aconselhamento e os outros serviços da Secretaria de Saúde, né? E assim, enfocando que Amparo está trabalhando na ação de prevenção, promoção e tratamento das ISTs, com um enfoque maior no HIV, né? E a gente tem essa disponibilidade de toda a população. Perfeito. É bem isso, né, Jonathan? É só chegar na unidade, velho. Chegar na unidade sabendo que você vai ser tratado e atendido com sigilo, né? Sem preconceito. Então, assim, você não vai ser julgado pelos seus atos, né? Acho que a vida de cada um é a vida de cada um. E é parte do processo, cuidar da vida das pessoas. A gente espera, né? Que a AIDS, o HIV, tenha cura, mas ainda não é possível, né, Márcia? Como o Jonathan já falou também, né, Moisés, assim, está se caminhando, né, não se tem a cura, mas se tem o tratamento. Perfeito. Tem o tratamento todo à disposição, então, enquanto não se tem a cura, vamos tratar, né? Exatamente. E você, vá com toda a tranquilidade para os postos de saúde, faça o seu exame, faça a sua testagem rápida. Amparo tem, como dissemos aqui, em todas as unidades, testes rápidos, e vale a pena cuidar da saúde. A prevenção é o melhor caminho. E o AmparoCast sempre abre portas para a prevenção. Dezembro Vermelho, o foco é exatamente voltado ao HIV, às doenças sexualmente transmissíveis. Cuide da sua saúde. Tenha um ótimo fim de semana. E obrigado por mais uma vez acompanhar o AmparoCast. Obrigado, Márcia. Obrigado, Jonathan. Aqui, a pauta é Amparo e tem troféu aqui premiando a nossa cidade na edição de hoje. Até a próxima, se Deus permitir.